Eu creio muito em Deus, mas a Bíblia às vezes me deixa muito confuso e até parece uma história fictícia. Se o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, e Adão e Eva foram tentados pelo diabo, e os anjos caídos foram tentados por Lúcifer, lá no céu, quem tentou Lúcifer, sendo que ele era um anjo perfeito assim como os anjos caídos e Adão e Eva? Quem foi o culpado da imperfeição? Desculpa. Deus ou Lúcifer? Se Deus é o criador de tudo, ele também foi o criador do bem e do mal? Porque Lúcifer é apenas uma criatura. Professor Leandro Quadros, eu sei que essa é uma daquelas perguntas difíceis de responder, mas Deus criou o bem e o mal, professor? Nós temos alguma luz na Bíblia a respeito da sua pergunta, amigo telespectador, que é Ezequiel 28:15, tá? O texto diz, falando de Lúcifer, né? Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Ou seja, a Bíblia não nos dá detalhes de como a imperfeição pôde surgir na perfeição. O que a Bíblia nos informa em Ezequiel 28:15 é que Deus não é o responsável. Por quê? Deus criou Lúcifer inculpável. Diz o texto que ele foi criado inculpável até que se achou maldade nele. Isso era um mistério, isso é um mistério e foi um mistério até para o apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito do pecado em 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Uma definição interessante aqui. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, a iniquidade, o mal, o pecado, é chamado por Paulo de um mistério. Então, nossa mente, amigo telespectador, ainda não está apta para entendermos como a imperfeição surge na perfeição. Nós não temos essa capacidade. Agora, o que Deus nos revelou, e isso é suficiente para nosso entendimento e salvação, que Deus não é o responsável pelo mal. Deus criou Lúcifer e outros anjos com livre arbítrio, e a partir do momento em que Deus cria alguém com livre arbítrio, Deus se coloca numa posição de risco, de não ser amado, de não ser obedecido. E foi isso que ocorreu. Agora, o livre-arbítrio, obviamente, faz parte desta explicação, porque Lúcifer só pôde pecar porque ele tinha livre-arbítrio. Deus não o fez como robô. Agora, como que a imperfeição surgiu num ser perfeito, eu e você não temos como explicar. Se Paulo não pôde explicar, imagine, né? Se um pecador miserável como eu vou tentar explicar uma coisa dessas. Não tem como. É verdade, professor.